Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 11 de março, falando aí do Ibovespa, do Dow Jones e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale. Começando pelo Ibovespa, o Ibovespa retornou do carnaval um pouco de ressaca, caiu aí 1,95% nessa meia semana, né? Basicamente uma meia semana. 1,95%, tanto que o volume aqui foi baixo no retorno do feriado. O Ibov segue dentro de uma congestão, segue indefinido, ora fecha acima da média móvel simples aqui, bate na média móvel exponencial. No outra semana já vem para baixo das duas, a outra já tenta fechar acima das duas e essa já volta para baixo. Então, o que deve definir mesmo o Ibovespa é passar por essa região aqui, essa linha que eu estou movimentando, essa linha horizontal que funciona como resistência, era o antigo suporte que estava apoiando esse fundo, agora funciona como resistência. Se vocês olharem para cá, um pouco mais para a esquerda, também vai ver uma região de topo, então é uma faixa de preço importante para o Ibovespa. Um retorno através, por exemplo, aqui do gráfico diário, que fechou hoje com alta, o pregão fechou com alta de 0,98%. Um retorno do Ibov na próxima semana, fechando um pregão acima de 68.225 pontos, é um primeiro indício de terminar a semana bem para poder buscar os 70 mil pontos e aí sim começar a apoiar operações de curto prazo novamente, porque no momento está mais para curtíssimo prazo as posições em diversos ativos. Olhando aqui, lembrando que o suporte principal fica aqui nessa faixa dos 66 mil pontos para o Ibovespa, depois de 64.217 pontos. O que favorece ainda uma retomada do Ibovespa é olhar para a LAD. A LAD, o que aconteceu hoje? Gerou um pivô de alta, superou os topos anteriores. O Ibovespa tinha perdido os fundos anteriores, já tinha comentado isso ontem, que tinha sido uma divergência positiva, porque o Ibovespa superou um fundo anterior, a LAD não apoiava, estava longe disso. Então isso era um ponto favorável para a recuperação. E isso aconteceu hoje, iniciou uma recuperação, espero que continue apoiada por mais esse fechamento positivo da LAD, para que a gente possa ver o Ibovespa fazendo o que a LAD fez aqui agora, superar esses dois topos anteriores e enfim vir para cima dos 68.225 pontos. O clímax do Ibov veio para a região ali dos 30%, ainda com espaço de ter mais 1 ou 2 dias de alta para chegar ali na faixa dos 68.225 pontos, ficar sobrecomprado e entrar em uma pressão vendedora ainda com certa dificuldade de ultrapassar a zona de resistência de acordo com o clímax. Dow Jones teve um pregão, uma semana de queda de 1,03%, mas ainda conseguiu se sustentar acima dos 12 mil pontos. De 12 mil a 11.870 é uma zona de suporte importante para o Dow Jones. No gráfico diário, o Dow Jones terminou o dia com alta de 0,5% nessa sexta-feira, voltando para dentro da congestão. Enquanto se mantiver abaixo da média, da média móvel exponencial, o mais provável é que venha testar a média móvel simples. Então a gente deve ainda passar por um momento de turbulência aí. Ainda não há um sinal claro de saída dessa turbulência, nem no Ibovespa, nem no Dow Jones. Favorecendo então as operações, como eu venho comentando, compartilhando com vocês, mais de curtíssimo prazo. Olhando agora para o fluxo capital estrangeiro, teve uma nova saída quando houve um retorno ali, aquele meio pregão do dia 9 do 3, quarta-feira de cinzas, a gente teve uma saída em torno de 35 milhões dos estrangeiros, mas observe que a saída não condiz muito com a queda do Ibovespa, não houve o mesmo acompanhamento da queda, então ainda é um ponto favorável, principalmente se numa nova entrada dos estrangeiros já ultrapassar esse pequeno topo formado. Isso apoiaria ainda mais para a gente ver o Ibov acima dos 68.225 pontos. Indo agora para as ações, Petrobras, PTR4, gráfico semanal. Gráfico semanal da Petrobras, a semana fechou com queda de 3,13%. Semana ruim, essa meia semana para a Petrobras foi ruim. A ação pelo menos se sustentou aí acima dos R$ 28,16, por um centavo se sustentou acima desse patamar. Deve passar por um momento também de definição, média móvel simples funcionando como resistência e a média móvel exponencial como suporte aqui nos 27,40. Para que essa ação estabeleça uma tendência de alta mais forte, de curto a médio prazo, a gente precisa ver essa ação fechar no mínimo uma semana acima dos R$ 30.
ultrapassar esses topos que ela tem aqui em torno de 29,16 e 29,77, enfim, voltar a trabalhar acima da média móvel simples das duas médias e com isso favorecer um retorno da média móvel exponencial para cima da média móvel simples, que uma é mais curta e a outra monitora uma tendência de maior prazo. Olhando agora para o gráfico diário da ação, hoje ela fechou, hoje que eu digo sexta-feira, fechou com alta de 0,18%, mas dentro de uma indefinição. Primeiro, fechamento abaixo dos 28,22. Não conseguiu voltar para cima do suporte que foi perdido ontem. Não conseguiu também fechar acima da média móvel, que é uma resistência agora para a ação. Isso demonstra ainda um controle por parte dos vendedores no curtíssimo prazo. O lado favorável é que conseguiu se sustentar, bater nos 27,77 que era suporte e voltar a subir. Na próxima semana, o que eu ficaria monitorando nesse papel é esses dois valores aqui, 27,77 e 28,52. Fechamento de um pregão acima de 28,52 favorece o retorno da ação para a região dos 29,16 até os R$30, para entrar de novo nessa faixa de desafio em termos de briga mais forte com os vendedores. E um fechamento de um pregão na próxima semana abaixo de 27,77 tende a impulsionar a ação a buscar os R$27. Vale 5. Vale 5 fechou o pregão de hoje com alta de 1,48%, proporcionando um padrão de reversão dos candles chamado piercing ou perfuração. Esse padrão de reversão abre uma chance maior da ação vir a fechar esse gap de baixa, que vai de R$ 47,19 a R$ 47,51. Vale ressaltar que na faixa dos R$ 47,51 a zona de resistência tende a ser muito forte, que eram suportes anteriores. Então é um ponto que ela pode bater na próxima semana e recuar. A operação que eu tinha comentado de compra em 45,50 infelizmente não foi executada porque ficou a poucos centavos ali acima desses 45,50 e está automaticamente cancelada porque já bateu no objetivo que era a operação. Ela deu até a oportunidade de entrar usando o gráfico intraday no decorrer do pregão. Então a ação teve um bom pregão nesse dia e pode buscar esse gap aqui como objetivo desse sinal de alta na próxima semana. Olhando para o gráfico semanal, a Vale 5 fechou a semana com 4,71%, essa semana reduzida, e ainda tem uma chance maior, falando do curto prazo, de buscar os R$ 45 até R$ 43,91, que é a zona de sua próxima, são os próximos suportes para essa ação, R$ 45 junto com a média móvel simples e depois R$ 43,91. Estão falando no curto prazo. No curtíssimo, há uma chance um pouco maior da gente ver a ação bater nos 47,52. Uma das projeções de movimento seria bater nos 47,52, gerar um sinal de baixa através de um topo no G60 ou até mesmo aqui no diário e cair, escorregar até a faixa dos R$ 45. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.